Hora da análise com Thaís Herédia. Thaís, boa tarde. Será que essa história toda, que deveria ser tratada com tanta seriedade e profundidade, dado o problema que a gente tem de fato nas contas públicas, vai mais uma vez ser resolvido com esse remédio chamado emendas? Provavelmente, né, Naka? Boa tarde para você, boa tarde a todos. No final das contas, Naka, a gente está diante de um cenário em que a qualidade da gestão das contas públicas só piora. Esse, que ontem eu chamei de impasse, essa situação em que o Executivo, o Poder Executivo e o Congresso Nacional criaram para si mesmos, né, tem a ameaça dos dois lados, tem a ameaça de não pagar as emendas, tem a ameaça de criar projetos e bombas fiscais, tem ameaças, inclusive tem realizações. Na semana passada não teve apresentação do projeto para permitir acúmulo de aposentadorias, o que aumentaria ainda mais os gastos. O outro projeto que está sendo votado no Congresso Nacional, que permite que emendas parlamentares façam pagamento de folha de servidores, de salários de servidores, o que é vetado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu estou citando aqui alguns exemplos para mostrar, Naka, que no curto prazo, nessa briga de cabo entre o governo e o Congresso Nacional, a qualidade da gestão das contas públicas está piorando. E é um processo que não começou agora, já começou faz tempo. Eu acho que isso está rolando já há alguns anos, né? No governo Temer com menor intensidade. Na verdade, lá foi um momento de arrumação, mas no governo Bolsonaro também teve a piora da qualidade, que, aliás, foi onde começou a disparar. As emendas. As emendas dispararam no governo Bolsonaro. Então, e aí, o debate sobre a solução vai ficando cada vez mais distante, porque enquanto não se resolve, enquanto a disputa política se sobressai ao debate técnico, ao debate responsável dos dois lados, Sim. Né? Porque fica o governo, a equipe econômica ouvindo a Receita Federal. Como é que eu faço para fechar o buraco? A Receita Federal deve ter, assim, de balde, saída para arrecadar mais, né? Do outro lado, o Congresso fica, como é que a gente faz para deixar o governo inviabilizado? Então, assim, qual é a lógica, qual é o propósito? Como a gente não sabe nem a lógica nem o propósito, o que a gente enxerga é a deterioração da qualidade das contas públicas. E esse ponto que você trata, Thaís, é importantíssimo, porque, de fato, o uso de um instrumento, do ponto de vista da gestão, tá? Não é político, isso é da gestão. O uso de um instrumento como a emenda parlamentar, onde você tem uma destinação completamente pulverizada e sem uma cabeça única ou uma política centralizada, uma política uniforme, com método e métricas para medir a qualidade, a efetividade daquela alocação. Compromisso perene, né? Isso, porque se o deputado não for reeleito... Acabou o dinheiro? Então, isso depende da cabeça de cada parlamentar, assim, que pode tomar uma decisão sensata, pode, mas pode também não ser. E aí, para tentar resolver essa situação, você acaba dando mais desse remédio que acaba sendo veneno, que é para conseguir fechar as contas em 24, em 25, em 26, você vai dando mais emendas, e aí você piora ainda mais a qualidade do negócio. Exato. Assim. Acho que você tratou do tema corretamente. A moeda de troca, e que, na verdade, tem sido o fiel dessa balança do desequilíbrio da gestão das contas públicas, tem sido as emendas parlamentares. De 10 anos para cá, elas viraram o grande poder de negociação do Congresso. E pode piorar, viu, minha gente? Ainda pode piorar muito. Eu estava lembrando com o Naka aqui agora há pouco, que no ano passado, na discussão da lei de diretrizes orçamentárias, o relator sugeriu um calendário para o cumprimento das emendas, o que faria o governo, inclusive, ter que mexer no próprio calendário de execução das despesas durante o ano. E isso acabou sendo negociado, saiu do projeto. Agora já está ouvindo, essa história já voltou para os corredores do Congresso Nacional, para não acontecer o que a gente está vendo agora. Que mês nós estamos? Junho, quase julho, e o governo não empenhou nada das emendas desse ano. É todo o calendário do ano passado. Ano passado era 40 bi, agora são 50 bilhões de reais que tem que ser empenhados até o final do ano. É muito desaforo, né? Não é pouco desaforo, não. É muito desaforo um atrás do outro. Desaforo sobre o quê? Desaforo sobre a gestão da coisa pública.
da capacidade do Estado brasileiro de interagir com o país, interagir com o setor privado, interagir com os negócios, com os cidadãos. É sobre isso que a gente está falando aqui, né? Hoje tem um artigo da Cecília Machado, que é uma economista que eu respeito muito. A Cecília é economista-chefe do BOCOM BBM, e ela trata de um ponto importante que a gente fala muito aqui, que é para onde vai a dívida pública, a dívida pública é o gabarito da política fiscal. Ela trata do ponto essencial, que é o seguinte, o que está em risco aqui é a solvência da dívida pública, em última instância sim, mas a solvência da gestão do Estado brasileiro, da gestão do setor público brasileiro. E ela vai dando exemplos de coisas que estão acontecendo agora que comprometem os instrumentos de avaliação da política pública, de avaliação da gestão das contas. Por exemplo, a meta de resultado primário, que foi adotada lá no tripé macroeconômico em 1999, na segunda fase do Plano Real, quando o Brasil adotou o câmbio flutuante, as metas para a inflação e as metas para resultado primário. Essa meta de resultado primário, que o governo tem que cumprir por lei, ela deixou de ser o espelho da qualidade da gestão das contas, porque tem muita coisa ficando fora das contas que consideram o resultado da meta de resultado primário. Então, ela já não vale, porque ela já não conta toda a história, né? Então, até o termômetro para entender o que está acontecendo com as contas, ele está variado. E é sobre essa qualidade, essa é a deterioração. A gente pode ficar falando um dia do IOF, outro dia da emenda, outro dia do calendário, outro dia de não sei o quê, mas no final das contas, o sopão que sobra é um sopão amargo de como a gente está tratando o setor público brasileiro. E Thaís, e o ministro Fernando Haddad está de férias? Tirar férias numa semana como essa? Olha, vamos pensar assim. Mas ele não sabia que ia dar essa confusão. Assim, não tem justificativa, né? É uma estratégia? Ele não está? Não está claro. Será que é uma estratégia? Será que foi de propósito? Porque, assim, não basta... quer dizer, a aparição do ministro da Fazenda como condutor do debate é tão importante quanto a discussão do que está sendo feito. Quer dizer, quem está liderando? Quem que está governando? Quem que está governando o Brasil? Quem está tomando conta de decisões como essa, por exemplo, do impasse do IOF, dessa medida provisória, e que vão impactar a economia brasileira? Quem que está gerindo isso? É o secretário executivo do Ministério? Nada contra ele, não é essa a questão, né? E o ministro também tem direito a tirar férias, é óbvio que ele tem direito a tirar férias, mas assim, quando você aceita um cargo público desse tamanho, você sabe que você vai passar um período da sua vida em que a sua vida pessoal vai ficar em segundo plano. Férias é uma coisa subjetiva, extremamente pessoal. É óbvio que é extenuante, é exaustivo, mas nós estamos falando de uma briga muito feia. Nós estamos falando de um ponto que pode ser um ponto crucial, que vai determinar como ele, ministro Fernando Haddad, vai gerir ou vai cuidar, né, não só das contas públicas, mas da política econômica em geral do governo Lula até o final de 2026. Então, é um sinal ruim, infelizmente. É um sinal ruim, é um sinal de falta de governança, é um sinal de falta de liderança.